E aí, tudo bem? Essa aula é uma aula complemento, então uma aula bônus, complementando a nossa aula sobre escolhendo músicas, sabe? Então, essa aula a gente vai falar sobre as músicas no culto, no caso, as músicas que serão cantadas e a escolha dessas músicas propriamente, a gente vai fazer um exercício também no final. Então, vamos juntos nessa aula. Bom, a escolha das músicas que vão compor um culto, ela precisa ministrar verdades bíblicas. Ela precisa demonstrar o caráter de Deus, falar sobre o sacrifício de Cristo, levar o homem a perceber que precisa de Cristo. A gente precisa fugir de canções, então, que não falem nada, que fujam desses assuntos. A gente precisa fugir de canções que também não nos levam a lugar nenhum. Músicas que massageiam o nosso orgulho, o ego e pecado, e por aí vai, sabe? Escolher músicas para o culto, ele é diferente de escolher música para o nosso momento devocional, pessoal de adoração. A gente está escolhendo músicas, escolhendo que palavras colocar no louvor da congregação para cantar o Rei Jesus. Então a gente precisa se preparar para poder entender o que Deus quer ministrar na nossa igreja. Após toda essa ideia e aquele processo que a gente falou nas últimas aulas de escolher repertório, escolher música, né? A gente precisa então, para a gente ser eficazes nisso tudo, é de bom grado que a gente tenha um repertório. Esse repertório, que é na verdade um compilado de músicas a ser executadas pelo ministério da igreja, né? Esse repertório pode ser de todas as histórias do ministério, ele pode ser um repertório anual, pode ser um repertório semestral. Então, é de bom grado a gente ter algum desse repertório. De qualquer forma, você vai precisar de uma coletânea pré-selecionada, né? Caso você não tenha isso na sua igreja, enfim, não tenha esse tipo de repertório, é importante então que a gente faça uma análise e um compilado novo para a escolha de músicas para o culto, ok? Bom, considerando então que a gente já tem algum repertório, a gente já estamos com posse de algum repertório, a gente vai usar então para fazer a criação do setlist. A gente vai levar em consideração para nos ajudar algumas perguntas. E a primeira é: que tipo de evento será? Se ele é um culto ordinário, de domingo de manhã, de domingo à noite, ou um culto de quarta-feira, se ele é um ar livre, se ele é um culto especial no sábado, sei lá, de culto de gratidão pela bênção de algum irmão, ou culto jovem, adolescente, e por aí vai, ou uma vigília, etc. Que tipo de culto ele vai ser, né? Evento, por aí vai. Pode ser até um momento devocional no passeio, né? Então, e também qual é o público-alvo, né? Também é importante. Por exemplo, você está no culto, uma programação de idosos. Então, músicas mais clássicas podem comunicar-se melhor com a faixa etária. Lembrando que você quer comunicar algo, então a música tem que ter a linguagem adequada para comunicar com essa pessoa, com esse público-alvo, né? Então, se você tem crianças, você está no culto e você vai escolher músicas para um culto com crianças, você precisa ter músicas que sejam com a linguagem dessas crianças, sabe? Que elas vão entender, sabe? Que vai fazer sentido para elas. Então isso é importante do público-alvo, ok? O próximo é se você tem a informação do que será pregado. E aí, quando eu digo a informação, não é só sobre o título, não é o título. Porque se você tiver só o título, isso não vai te dar a informação completa. Porque, por exemplo, a gente tem aí o título da pregação é O Senhor é Bom. E o tema e o assunto que vai ser pregado dentro dessa mensagem é Deus perdoa. Entende? E aí a referência bíblica lá de Salmos 86, do 1 ao 5, eu coloquei aqui? Não coloquei. Mas ela vai dizer, no final lá do versículo 5, mas lá Deus é bom e Ele é perdoador. Sabe? Que falava que o salmista fala que Deus escutou as súplicas dele, atendeu às orações dele. E aí, o Senhor é bom. Essa é a mensagem do pregador. Se você ter só o título, você não chega nessa parte do Deus perdoa. Você pode até chegar, mas tem muitos assuntos dentro dessa porção de texto, desse texto, né? Que você poderia chegar também. Então, tendo o assunto, você consegue ser mais específico na hora, porque você sabe qual é
o assunto que o pregador quer chegar, né? O assunto que ele vai falar especificamente, entendeu? Porque só o título não vai te dar a informação completa. Então, caso você não tenha não tenha o assunto, tendo a referência bíblica já ajuda, mas caso você não tenha nem o assunto, nem a referência bíblica, só tem o título, então você não tem nada, ok? Se você não tem nada, então cabe você escolher o assunto, sabe? Caso você não tenha acesso a nada disso, você pode tirar o assunto de um texto bíblico e com ele você tirar os ensinos e os assuntos desse texto bíblico. Ou você irá através de um assunto, buscar a referência bíblica. São coisas diferentes, né? Você tem um texto bíblico e aí dentro desse texto bíblico você pode ter vários assuntos ali acontecendo, né? Ou você pode ir pelo assunto já e aí ter a referência bíblica para te dar mais base. Então, os dois dão no mesmo, na verdade, né? Nenhum é melhor, nem outro pior, né? Mas depende muito de onde você quer ir, sabe? Se você tiver assunto ou só tiver referência bíblica, whatever, dá no mesmo. Bom, então vamos fazer aí. A gente tem nosso texto bíblico, então. A parte do texto bíblico é de Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhe dou é leve. E aí, nessa porção desse texto aí, nós vamos ter alguns assuntos falando aí. Nós vamos ter falando sobre descanso, sobre ensinamento de Cristo, né? Porque realmente não estou cansado, tomem sobre mim, deixem que eu lhe ensine. Então a gente tem o ensinamento de Cristo. A gente tem o assunto que Cristo é manso e humilde de coração. A gente tem o outro assunto que o jugo que ele tem um jugo fácil de carregar, ele tem um fardo leve. A gente também pode ter aí falar sobre conforto também, aí vai. E aí eu gosto de usar assuntos auxiliares também, porque eu posso querer usar, escolher dentro desses assuntos aí que tem nesse texto bíblico, um só que eu vou precisar de mais assuntos para conseguir construir toda aquela história, construir tudo para chegar nesse assunto. Então, se eu quero falar sobre, vamos ver, ensinamento de Cristo. Ensinamento de Cristo. Eu posso falar sobre ir ao encontro de Cristo. Eu posso falar sobre humildade também, para chegar em falar sobre ensinamento de Cristo, sobre aprender com Cristo e por aí vai. Sobre descanso, e aí eu posso construir outros assuntos que me auxiliem a chegar até esse assunto falando sobre descanso, ok? Próximo. O próximo, eu usei um assunto como base para eu achar uma referência bíblica. Essa referência bíblica podia ser mais curtinha, né? Mas eu quis pegar uma porção maior para a gente fazer um exercício no futuro nessa aula ainda. Então, a gente tem um assunto que é esperança, e aí a referência bíblica que eu escolhi foi Hebreus 19, 23. Hebreus 19, 23. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, e nosso corpo lavado com água pura. 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então, nessa porção a gente vai ter os assuntos sacrifício de Cristo, sobre o santo lugar, sobre novo e vivo caminho, sobre ter um coração sincero, sobre a nossa culpa foi purificada, sobre esperança, né? É claro, e também que Deus é fiel para cumprir a sua promessa, ok? E aí eu posso ter alguns assuntos auxiliares, por exemplo, falar sobre cristocentrismo. O que seria isso, Lucas? É Cristo no centro do nosso coração, basicamente. Então, a gente está falando, sei lá,
sobre santo lugar, Cristo tem que estar no centro do nosso coração para a gente conseguir entrar no santo lugar, né? Esses assuntos que são óbvios, que aí não estão nessa porção, a gente usa como assuntos auxiliares para a gente chegar nesses assuntos principais aí e assuntos finais do nosso objetivo. A gente pode falar sobre entrega também, falar sobre perdão, falar sobre amor de Deus também, ok? Então, a gente pode, em uma porção de texto bíblico, a gente pode construir vários repertórios, a gente tem várias possibilidades, sabe? Isso, em uma porção de texto bíblico. Então, vamos fazer um exercício aí. Nós vamos pegar 5 cultos, 5 eventos diferentes. E aí eu vou usar a mesma porção. Nós vamos usar a mesma porção para todos. Nesses exemplos, nós vamos usar a mesma porção para todos, a mesma referência bíblica, mas eu vou variar os assuntos finais. Desculpa. O público, no caso, em relação aos cultos ordinários, como quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, eles não variam tantos assim. Pode mudar quando há grandes alterações de objetivo desse culto, né? Então, quando o culto deixa de ser, sei lá, culto só da estudo bíblico e oração e ser só culto de oração, ou só culto, sei lá, quando ele muda os objetivos desse culto, a gente pode ter essa alteração de público-alvo. Quando a igreja ganha mais frequentadores desses cultos também, podem sofrer variação do público-alvo também. Quando a cultura e a segurança do bairro em volta da igreja também pode causar, quando ele muda, pode também causar mudanças. Então, se o bairro tem a segurança dele fica melhor, pode ter mais frequentadores, quando fica pior, pode ter menos, ou o inverso, enfim. Não dá para medir muito bem isso, mas o que acontece em volta da igreja também vai mudar o público-alvo e o público-alvo não, o público que frequenta esses cultos e essas programações, ok? Muito importante é que, independente da idade, gênero, se já é crente ou não, a gente continua e devemos pregar e ensinar através das canções o Evangelho sobre arrependimento, perdão, entrega do coração e por aí vai. Isso não muda. O que muda é a profundidade do assunto. E aí deve ser observado os objetivos específicos e o público desses cultos junto para sermos mais assertivos, né? Ao assunto final a ser tratado. Então, a gente vai continuar falando sobre o Evangelho. Isso não vai mudar, gente. Só vai mudar a profundidade que a gente pode tratar esses assuntos. Ok? Então vamos lá para o nosso exercício. Bom, a gente tem o culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira, ele é um culto doutrinário, é um culto de oração e estudo da palavra, né? Pensando no nosso exemplo aqui. Então, o público-alvo dele normalmente vai ter jovens e adultos. Na maioria vai ser crentes com visitantes ocasionalmente, ok? Esse visitante pode ser crente ou não, mas esse é o público-alvo que a gente tem e a gente acerta, né, através desse culto. A referência bíblica vai ser Hebreus 10:19, né, que a gente olhou lá. E o assunto final que nós vamos ter vai ser sobre um coração sincero. Um coração sincero. Aí eu escolhi essas músicas a partir de um repertório semestral. Então, no repertório de 2024 da Igreja de Parque São Lucas foi que eu usei para escolher essas canções, né? Então a gente tem Cantai ao Senhor, que é uma música de abertura dessa sequência, né? Temos Perto que Ele Está, Coração Igual ao Teu. Cantai ao Senhor, basicamente é uma música de adoração e está falando sobre quem Deus é, né? Então, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, né? Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, porque grande é o Senhor e grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Enfim, então a gente inicia apresentando isso. E aí, a segunda canção é Perto que Ele Está, então a gente apresenta um desejo de estar perto do nosso Senhor, né? Que não existe
um prazer maior do que estar perto do nosso Deus, que nós queremos louvá-lo independente das circunstâncias, louvá-lo apenas Ele, somente a Ele. Então é um desejo, já uma entrega, sabe? Uma constatação de um fato que nós queremos estar perto do nosso Deus, né? E aí terminamos esse triozinho aí com um coração igual ao teu, né? Que a gente demonstra que no nosso coração não é um coração bom, nós queremos ter um coração melhor, igual, parecido com o nosso Deus. Que se Deus olhar para nós não vai ver nada, e enfim, demonstra a nossa pequenez e demonstra que a gente quer ter um coração igual, parecido com o nosso Deus. E aí, baseado com o nosso referência bíblica lá que a gente usou, quer ter um coração sério, um coração parecido com o nosso Cristo, né? Então a gente tem aí um repertório aí para um culto de quarta-feira, mesma referência bíblica. Vamos lá, culto de sábado. Esse culto de sábado vai ser um culto jovem, né? Um culto jovens. Então a gente vai ter jovens, alguns adultos, com presença de visitantes, alguns crentes e outros não. A gente vai usar a mesma porção de texto bíblico. E aí nosso assunto final é Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então a gente inicia esse setlist aí com Atos 2, dizendo: nós estamos aqui, estamos sedentos do nosso Deus, pedimos para que Ele venha incendiar nosso coração, fazer ele arder de desejo por Ele, né? A segunda canção é Me Derramar. Poderia ser ao contrário também poderia ser começar com Me Derramar, depois Atos 2 também. Depende um pouquinho da abertura desse culto, então, enfim, eu escolhi Atos 2 primeiro pela também a musicalidade, né? É uma música mais começa tranquila, mas ela vai crescendo. E Me Derramar é uma música já um pouco mais calma em relação a Atos 2, né? Então, Me Derramar é a segunda canção, que é uma apresentação que a gente está de novo perante o nosso Deus, derramando o nosso ser, nos prostrando aos pés dele. A terceira canção é Jeová Jirê, aquela da Aline de Barros. Ela apresenta nosso Deus, mais uma vez, para quem não é crente, e por aí vai. Essa é uma canção bem interessante para esse momento. E terminamos com Promessa, aquela música que é uma tradução, né? Então, que cantada pela Sara Beatriz, né? Não é aquela promessa do Renascer, é a da Sara Beatriz, né? Aquela fiel tu és, Senhor, a mim. Entendeu? E aí a gente chega no assunto final desse setlist que a gente gostaria de chegar. Beleza? Vamos lá. Terceiro, um culto ao ar livre e no domingo de manhã. Público-alvo, várias faixas etárias. Ar livre não tem como você mensurar tanto o público-alvo. Depende, quer dizer, é claro que depende muito do local, né, que vai ser, mas você já estipula que vai ter todo tipo de pessoas, né? Todas as várias faixas etárias e por aí vai, né? Principalmente pelo horário, enfim. A gente vai usar a mesma porção de Hebreus 10. Vamos usar agora o assunto final falando sobre esperança. E aí a gente vai ter Confia, que é aquela do ministério Unção de Deus. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não... Né? Essa canção aí. Inicia esse bloco aí. A segunda é Nunca Me Deixou, do Livros para Adorar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então, a gente tem essa segunda canção. São assuntos bem parecidos, né? Bem próximos ali até. Com pensamentos, assim, talvez com olhares diferentes, mas
a base delas são bem próximas, bem próximas. A terceira é Creio que Tu És a Cura, da Aline Barros, e aí já demonstra mais um pouquinho dessa confiança, né? E aí termina com Esperança propriamente, da Aline Barros, né? Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. Que eu acho que é melhor, depois de tudo isso que a gente cantou, né? É um bom encerramento. E por aí vai. Culto ao ar livre tem que ter muita atenção à quantidade de letra. Então, é uma música muito extensa. Ela é complicada para cantar no ar livre, porque a gente tem pessoas transitando. Então, é bom músicas com letras menores, ou músicas bem conhecidas pelo bairro, né? Então, para ser fácil, que aí a pessoa está passando de ônibus, aí escutou um pedaço daquela canção, mas como ela é conhecida, ela consegue continuar cantando isso no decorrer do seu trajeto, mesmo se afastando do local do ar livre, né? Músicas que têm letras fáceis também é bem importante, que não tenha palavras tão complicadas para não ter nenhum ruído na comunicação. Então, no ar livre é muito importante, isso precisa ser anotado aí, que precisa ter facilidade da linguagem aí. Então, texto, música com pouco texto, mas pode ser com mais repetição, isso não tem nenhum problema, mas com pouco texto é bom. Músicas com palavras fáceis e também músicas conhecidas. Isso é muito bom para ar livre. Existem alguns eventos, é claro, que aí você sabe que vai ter pessoas que vão parar e por aí vai. Aí é outra proposta, mas você pensa no ar livre que você vai pegar, a igreja vai parar, vai montar um som e um canto, aí vai começar o momento do culto ali naquele local, vai ter uma equipe fazendo evangelismo, e aí vai ter pessoal fazendo transição, não vai ter aquela coisa de pessoas com cadeirinhas sentadas, paradas e por aí vai. Então, se você pensar nesse contexto, vai nessa ideia então de músicas pouca letra, linguagem fácil, acessível e conhecidas. Isso é uma boa pedida. Bom, vamos lá. Culto de domingo de manhã. Culto de domingo de manhã, a gente tem um culto ordinário, né? Então a gente tem vários faixas etárias, até porque normalmente culto de domingo de manhã vai ter EBD ali próximo. Na maioria vai ser crentes, né? E com visitantes ocasionalmente. Dependendo da igreja, dependendo da época também, pode ter bastante crente no domingo de manhã, mas eu tenho visto em algumas igrejas e por aí vai que isso não é uma realidade tão comum. Então, normalmente domingo de manhã tem poucos visitantes. Enfim, a referência bíblica é a mesma, e aí o assunto final, a gente já está falando sobre sacrifício de Cristo. Sacrifício de Cristo. Poderia falar também sobre isso no ar livre? Poderia, mas quis escolher para domingo de manhã esse assunto. Então vamos lá, a gente inicia o culto com Ele Cresça. Então já é uma música com rendição, né? A gente coloca pedindo para que Deus esteja no centro da nossa coração, que a gente possa estar perante Ele mais pequenos, sabe? Que Ele possa ser o maior sobre nós. E aí continuamos a segunda canção sobre Atos 2. Poderia ser o inverso também, começar com Atos 2 depois com Ele Cresça, mas eu quis escolher assim. Atos 2, que a gente tinha falado, uma música de entrega, uma música pedindo para que Deus venha incendiar a nossa coração, que a gente já demonstra que Ele está ali, sedentos por Ele, sedentos por mais dele, né? E aí, terceiro, a gente termina aí com Digno é o Senhor, aquela canção que é uma tradução, né? Mas eu acho que é mais conhecida, eu acho que é da Aline Barros, se não me engano, que é Digno é o Senhor, que aí já é falando sobre especificamente sobre o sacrifício de Cristo, né? Mas que Ele ressuscitou, mas agradecendo pelo preço que Ele pagou, agradecendo pela graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas, né? Então a gente tem um repertório para domingo de manhã. E aí, domingo de noite. O público-alvo de domingo de manhã e domingo de noite é parecido, mas eu acabei errando aí, botei ocasionalmente, mas geralmente
domingo à noite tem mais visitantes que domingo de manhã, então não é tão ocasionalmente aí, né? Enfim, mesma porção do texto de Hebreus 10, e aí o assunto final dessa vez é nossa culpa foi purificada, que é um dos assuntos lá que a gente tirou dessa porção, né? E aí a gente tem 4 canções, a gente tem Ele Exaltado, uma música de adoração, Nada Além do Sangue, que é através do sangue que nos lava, nos limpa do nosso pecado, né? Não existe outro meio a não ser por isso. O terceiro é que nós não somos mais escravos do pecado, do medo, né? E através desse sangue que nos lavou, nós somos livres. 4 é quem diz que eu sou, que aí certifica um pouquinho desse assunto também, finaliza esse assunto, já com a intenção de que nós somos quem Deus diz que nós somos, né? Nós não somos mais obra do acaso, nós não somos mais nenhuma das mentiras que o pecado vem falando no nosso coração, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos filhos e filhas amadas, né? Então, a gente termina aí o nosso repertório de domingo de noite. É bem tranquilo. Quando você traça, faz essa análise de assuntos, as coisas são tranquilas. Você pode pegar uma porção de texto bíblico, por exemplo, uma porção parecida com essa, traçar os assuntos que essa porção do texto bíblico fala, né? Ver os assuntos que podem auxiliar, usar como assuntos auxiliares, e então construir o seu repertório só com texto bíblico. Basicamente, a gente aqui nesse exercício, a gente construiu um repertório de uma semana inteira. Quarta, sábado, domingo, quase uma semana inteira. Tem 2 domingos de manhã, né? Mas a gente tem aqui para uma semana inteira, tranquilamente. A gente, só nessa porção de Hebreus 10, a gente tinha 7 assuntos que a gente conseguiu tirar dali. Né? 7, 8, 9, 10, 11 com os auxiliares. Então, a gente tinha 11 assuntos. Então, a gente tem para 11 programações diferentes, basicamente, né? Você pode usar para essa construção uma dessas escrituras, né? Do tabernáculo, baseado em Salmos, né? Questão da entrega, da exaltação e gratidão, falar sobre as promessas, um clamor, uma adoração vertical, maravilhas e por aí vai. Eu usei bastante iniciar com exaltação e gratidão, realidades bíblicas, né? Também sempre ter ou uma das duas, ou ter essas duas juntas nos repertórios. Mas caso não tenha, não tem problema. Não tem problema. A questão é a construção dessa história, sabe? Ter início, meio e fim, sabe? Uma música comunicando, uma música nos impulsionando para o próximo assunto, até chegar no assunto final, qual é o objetivo que a gente tem em mente para esse repertório. Normalmente, o setlist ele é feito e aí a ordem de culto está ali junto, linkado. O legal é quando está linkado também com a mensagem, mas nem sempre é possível e a gente precisa descansar o nosso coração sobre isso, né? Mas a ordem de culto e o repertório é muito importante estar caminhando junto, muito importante. Se caminha separado aí é muito assunto, não tem construção, enfim, não dá para linkar e aí é difícil, né? Aí já falou sobre também, eu não sei se já falamos sobre, mas é importante também na questão da história, porque você não vai ficar falando um assunto só, sabe? Você não vai ser repetitivo, você vai construir, vai explicar, vai ter uma construção até mesmo para a sua administração, o momento de administração, né? Se torna melhor porque você tem mais coisas ali ao dispor para construir, para argumentar e por aí vai, né? Porque no final o seu ouvinte está lhe perguntando, e eu com isso, né? Você está falando, nossa culpa foi purificada. E aí, para quem não é crente, vai falar assim, e eu com isso?
tem culpa, eu não estou culpado de nada, né? Então você precisa ter ferramentas a dispor. E momento de música, o momento das músicas não é um momento de pregação. Então a gente usa as canções como essa ferramenta para ensinar, para ministrar, e as ministrações para conduzir, enfim, para fazer essas pontes e por aí vai. Então, essa construção de história é muito importante para a gente poder ser eficaz na comunicação e na interação junto com a nossa igreja no momento das canções, né? No nosso momento devocional ali do culto. E, enfim, bom, nossa aula fica por aqui. Me diz aí a sua dúvida, me diz aí o que você gostaria de acrescentar, daquilo que você acha importante também falar, e para a gente discutir sobre esse assunto, né? Enfim, nossa aula fica por aqui, então até mais, até a próxima aula aí, gente.